Este ano, em 2019, no dia 5 de agosto, no mesmo dia do aniversário da capital paraibana, João Pessoa, o jornal Correio da Paraíba completou 66 anos. Há 66 anos, depois de uma missa celebrada na Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves, circulava a primeira edição do Correio da Paraíba. O jornal surgiu da mente idealista do empresário Teotônio Neto, paraibano de Santana dos Garrotes, que sonhava em unir a Paraíba através das notícias. Em seu início, o Correio despontou como uma novidade para o povo paraibano e influenciou a história do jornalismo impresso do estado como aquele jornal impresso que, em plenos anos 50, passou a noticiar a população com assuntos de vários temas. O jornal surgiu da ideia de uma imprensa para a Paraíba. Ele tinha o sonho de unir o estado através do jornal. Ele queria que as notícias chegassem ao interior e que chegassem juntas no estado todo. Que para o interior não fosse algo que chegasse depois. Ele queria isso, a unificação da notícia. Meu pai era um idealista, sempre teve visões grandes para a Paraíba. Tudo o que ele queria era uma imprensa aberta, nunca partidária. Ana Giovana Teotônio. Os jornais até então, eles seguiam uma cartilha, talvez, do dono, que era muito ligado a um político A, um político B, e aí o Correio fez diferente. Eu acho que talvez isso atrai tantas pessoas, né? Aqui a gente tem um caso de amor e ódio pelo Correio, porque as pessoas falam, mas querem estar aqui. Olha, eu costumo dizer que o Correio é uma escola, né? Que quem passou por aqui, eu acho que evoluiu bastante enquanto comunicador. O jornalista de impresso, ele tem hora para entrar fisicamente, mas não tem hora para sair, né? Então, no meu caso, como eu sou editora-chefe do jornal, eu acordo pensando nele e vou dormir pensando nele, e às vezes até sonho com ele. Né? Porque assim, a notícia hoje com esse meio digital, né, ela avança muito rapidamente ao longo do dia. Né? A vantagem do impresso é que você tem ele praticamente 24 horas para você construí-lo, ou seja, você consegue dar uma notícia mais concisa, né, mais clara, entendeu? Não em pedaços, como a gente vê hoje nos portais, né? E aí fica muito difícil estar passando de portal em portal. A gente consegue apurar melhor. Sim, né? Que a gente também não pode ficar só ligado à questão do impresso. A gente viu que, depois que viu a internet, né, o jornalismo impresso ele deu uma caída, meio que uma tremida, né? Muita gente dizia, o jornal vai fechar, fecha, não fecha. Tem muitos que fecharam, tem outros que sobrevivem. E a questão não é você buscar se fecha ou não, é a questão como você vai fazer ele renascer. A crise econômica chegou junto ao segmento. O jornal Correio da Paraíba teve que administrar 2 crises ao mesmo tempo, nos últimos 5 anos. Para sobreviver, o jornal procurou a flexibilidade e a inovação. Dessa forma, estão sempre atentos ao que os leitores querem, como querem e quais serviços podem ser associados ao impresso, mas sempre com foco para não perder a credibilidade e qualidade. Os grandes jornais aí passaram por redução. Aqui já fazia um tempo que a gente não tinha. Eu acho que em 2014, quando eu entrei para estar nesse cargo, a empresa fez uma redução, né? E agora nós fizemos outra, né? Então, na verdade, a gente fez uma redistribuição, uma otimização, né, de tempo e de pessoal também. Como é que é dividida as equipes que trabalham em cada área? Quais são essas equipes? Como elas A trabalham? gente tem editorias, né? Então, a gente tem cultura, cidades, política, economia, esportes. Então, cada editoria setorial, que nós chamamos, tem um editor, né? Um editor e pelo menos um repórter. Né? Então, funciona mais ou menos assim, cada um se pauta, mas se conversando entre si, né, para não dar choque de pautas, né, porque às vezes tem uma coisa de esporte que pode ser mais para cidades, né, ou vice-versa, alguma matéria de comportamento que entraria em economia e não entraria em cidades, ou de cidades iria, enfim, que pode ser política também, tem muitas operações aí acontecendo, então a gente procura fazer uma divisão correta
para que o leitor tenha o melhor material possível. Quando eu entrei aqui, uma das minhas metas era fazer o projeto gráfico do jornal. Nós passamos 9 meses, eu e um professor que era da Argentina, veio trabalhar aqui na Paraíba, veio morar, e ele já estava aqui no jornal, então eu pensei assim, vou lançar o desafio para ele. Então, nós fizemos o projeto gráfico, nós lançamos ele em 2015, né, que foi o aniversário do jornal, que no dia 5 de agosto de 2015. Então, ele é bem completo. Ele tem as cores de cada editoria, então, Cidades é laranja, Esportes é um verde mais escuro, Economia é um verde mais claro, Política é um azul, que é o azul institucional, né, que é, enfim, é uma coisa bem pensada e bem elaborada, e cada editor tem um manual. Se você pegar e comparar o jornal, eu fiz um comparativo desse uma vez no Facebook. Era um jornal que tinha, tipo assim, 30 chamadas na capa, aquela coisa pesada, poluída. Se você olhar o jornal hoje, ele é um jornal melhor distribuído em termos de capa, que é o que chama a atenção, né, para ser um jornal com mais branco, né, mais clean, né, para não estar com aquele monte de texto, né, tal. Óbvio que isso aí é um trabalho diário. Pronto, o trabalho diário é você fazer com que os editores percebam que você tem que dar essa clareza, né, na colocação, porque são os editores que orientam os diagramadores no sentido de como eles querem as páginas, né? Eles que dizem qual é a manchete principal, né, se vai ter destaque, se não vai ter, se vai ter algum infográfico. Então, para usar essa parte, dar essa claridade, né, para facilitar a leitura. O Correio foi o primeiro veículo do Sistema Correio de Comunicação. Logo depois, veio a fundação da Rádio Correio e da TV. Para quem acompanha e registra os fatos políticos, sociais e culturais do Estado, o jornal resiste em meio às novas eras de comunicação. A própria direção ela começou a perceber que ela é preciso investir em outras áreas que agregam ao jornal, né? Eu sempre coloco para os meninos que é preciso a gente fazer meio que uma reciclagem quase que diária, né? Porque assim, é muita informação que chega, são novas metodologias, novos formatos, e o Correio ele precisa estar dentro disso aí, né? Óbvio que é muito difícil você ter uma galera que vem aí que é das antigas, que a gente chama, né, que é do velho jornalismo, enfim, que não tinha aquela coisa de ter uma pauta, que não precisava estar numa redação. Hoje a gente precisa estar na redação, mas a gente também fomenta que as pessoas precisam ter um olhar para tudo, né, quando elas estão lá fora, para que elas possam inserir isso dentro do jornal, né? Óbvio que, para mim, assim, ainda há um atraso um pouco, né? A gente talvez não tenha acompanhado essa coisa digital como alguns outros fizeram, né? Mas isso também passa por investimentos, aí é uma questão da direção. Eu sempre digo que é necessário a gente pensar nisso, né? Se a gente quiser sobreviver. A gente está sempre com esse olhar para frente, de ter um planejamento, estratégias de como o jornal vai funcionar daqui a 10 anos, né? Se estão dizendo que daqui a 10 anos ele não vai existir mais, mas se nós quisermos existir, é preciso pensar. E isso não é só uma coisa da redação, aqui de baixo para cima, tem que ser de cima para baixo também, da empresa querer isso. A empresa ainda não decidiu efetivamente investir nessa assinatura digital, né? Fala-se em planos aí para esse ano, para ver se consolida, porque a gente está vendo que muitas empresas aí que têm jornais estão com a carteira digital muito maior até do que o impresso. É o futuro. Atualmente, possui redações em João Pessoa e Campina Grande e lidera o mercado editorial impresso, com mais de 75% de participação. Cobre assuntos de política, economia, esportes, cidades, cultura e edições especiais. Está entre os principais jornais do Nordeste e possui um time de jornalistas mais premiados do estado. Somos hoje o único jornal privado comercial, né? Falando, porque existe a União, mas a União é um jornal estatal, então ele não é vendido, digamos assim, ele não comercializa. Então, eu acho que depois do fechamento do Jornal da Paraíba, né, porque primeiro veio o Norte fechou com 100 anos,
foi uma pena, era um grande jornal, o Jornal Aparelho também, porque assim, eu sempre digo, nós estamos aqui como é o maior jornal, já era, mesmo antes do Jornal da Paraíba fechar, e aí continuamos com o único jornal privado, né, do Estado. O jornal impresso, como vocês sabem, é o veículo mais caro, né? O papel é em dólar, a chapa para você colocar a página lá e queimar para ir para a máquina é em dólar, né? A tinta é cara, a folha de pessoal é cara, porque portal hoje você faz com pouca gente, mas jornal você não faz. Entendeu? É diferente você ter 4 pessoas na redação para fazer um jornal de 32 páginas, por exemplo, você não consegue. É humanamente impossível. Né? Então, você precisa gastar mais com ele. Agora eu queria falar um pouco da questão da história. Porque a gente viu que o Correio, quando a gente pesquisou, que ele tem um currículo de que ele era sempre de prezar pelos fatos, de fazer denúncias. E eu queria saber se isso ainda é uma coisa que se aplica hoje ao jornalismo da Correio. Se ele ainda é um jornalismo que se preocupa muito com fato pelo fato, sem se preocupar com partes que vão se agradar ou não, ou se ele ainda faz denúncias hoje em dia. Ele começou muito com... Ele era um jornal muito combativo, até porque na época a política era bem diferente, né? Era uma coisa bem mais forte, mas o Correio sempre foi tradição em questão de pautas investigativas, né? Em denúncias, realmente. A gente sempre preza por dar não a denúncia pela denúncia, nem todas as denúncias que chegam realmente valem a pena você ir atrás, né? Você não consegue, não é uma pauta que vai atender a muita gente, digamos assim. Quando atende só um pequeno nicho, você investir nisso aí, às vezes não vale a pena. A gente tenta fazer com que a notícia chegue ao máximo de leitores possível. Então, assim, a gente procura sempre ouvir o outro lado, né? Claro que se você disser assim, não, mas a política em si, não a política local, mas a política em si, ela não interfere no andamento de um jornal, ela interfere porque os empresários hoje eles são políticos, né? Mas nunca houve uma demanda de cima para baixo para dizer assim, não bote tal notícia, ou não bote essa, ou bote essa em favor, desfavor de quem quer que seja. Né? A gente tem prezado, e é uma coisa que eu brigo, né? Óbvio que vai ter um dia ou outro que eu vou ter que dizer assim, tudo bem, né? Vou ter que colocar, porque a gente sabe que é isso, né? Quando a mãe da gente diz não, é não e acabou-se. Não tem muito o que fazer, mas eu já sou conhecida lá em cima, porque eu brigo mesmo pelo melhor. Então, assim, eu acho que o Correio ele permanece, né? Não da forma como era antigamente, porque a gente tinha uma equipe bem maior, então a gente podia fazer mais esse tipo de notícia. O que eu tenho tentado até as notícias do dia a dia, a gente não ficar só naquela do que foi vendido para a gente enquanto notícia, né? A gente melhorar e ampliar e dar algo melhor, inclusive, para os leitores. Isso ainda vale a pena ser jornalista, fazer jornalismo? Eu me pergunto isso todos os dias, né? Como é que a gente faz? Porque a toda hora alguém está querendo tirar a credibilidade, não do jornalista, a persona, mas do jornalismo em si. Então, você tem que meio que brigar, né? Que aquela informação que você está transmitindo é uma informação real. Eu acho que depois das fake news a gente piorou muito enquanto Estado, enquanto país em si, né? Porque as pessoas não têm a noção, elas compartilham e elas não sabem nem o que é que estão compartilhando. Né? Uma desinformação aí crescente e isso é muito ruim, né? Porque a partir do momento que eu me intitulo produtor de conteúdo, eu tenho que ter responsabilidade com o que eu estou colocando na rua. Né? E não é porque eu recebo da minha mãe, do meu pai ou da minha avó que aquilo ali é verdade, mas as pessoas, enfim, também não querem perder tempo pesquisando, né? A gente perdeu um pouco do senso crítico também, então é muito difícil, né? Mas eu acho que a gente consegue manter essa credibilidade. Em 13 de dezembro de 1984, o jornalista, advogado e empresário Paulo Brandão foi assassinado com mais de 30 tiros de metralhadora e pistola, em uma emboscada feita por policiais militares quando saía da antiga fábrica Poliútil, que funcionava às madrugadas da BR-101 Sul, em João Pessoa.
No local também funcionava o escritório administrativo do Sistema Correio, que inclui entre seus veículos de comunicação o jornal Correio da Paraíba. O Correio denunciava muitos desmandos, né, do então governador, que era o Wilson Braga na época. E aí fala-se que ele teria dado a ordem, mas ninguém pode provar, né, assim, eu não posso falar, mas existem aí depoimentos, enfim, o caso corre até hoje na justiça. Nós já tivemos aqui episódios de tiros, né, porque fizeram uma reforma aí embaixo, a gente tinha um vidro, né, que dava para a rua, e atiraram uma vez, 3 vezes e tal, mas eu acho que a partir daí o Correio realmente acordou para dizer assim, opa, nós fazemos um jornalismo, um bom jornalismo, e nós temos que continuar, né? Então acho que é por isso esse slogan jornalismo com ética e paixão, né, que vem desde sempre aí incutido e que a gente tenta passar para quem está de fora, né, para entender o que é isso, né, de você ter a ética de mostrar os dois lados, que você não vai parar por conta de uma pessoa que vem de fora e acha que pode talvez mandar, né? E de que as pessoas aqui trabalham realmente porque gostam do que fazem, né? E estão sempre querendo dar o seu melhor. Então, no jornalismo, ele funciona mais ou menos assim. Você ter a ética do que você está repassando, né? Como eu já falei, assim, é meu nome, né? E eu acho que cada um dos profissionais que trabalham aqui, dos profissionais de comunicação, eles têm que ter isso em mente, né? Então, a minha ética diz muito sobre mim, né? E a paixão é o amor que você tem, é o que te move, né? Porque eu digo que jornalismo é complicado. Jornalismo não é para qualquer ser humano, assim. Se você não gostar de ser jornalista, então esqueça. Procure outra profissão, porque é difícil ser reconhecido, é difícil você alcançar um determinado tipo de salário, né? Um pouco mais alto. Eu batalhei, estou há 24 anos nessa pisada, então, assim, mas foi galgando degrau por degrau, sem precisar passar por cima de ninguém, né, e sempre aprendendo. Eu acho que também a gente tem que ter um pouco de humildade, de não só a gente ensinar e repassar conhecimento. Eu digo que eu sou aqui um livro aberto. Quem quiser me perguntar, eu digo como foi a trajetória, o que é que você precisa fazer. Posso não ser a dona da razão, nem sou, né? Mas assim, a questão da paixão é isso, é o que você move, e a tua ética é o que você tem dentro de si, é o teu caráter.